Obrigado. Bom dia a todos. Uma alegria enorme para a gente hoje estar aqui participando dessa cerimônia da entrega da Estação Varginha da CPTM. Nós fizemos 471 anos no sábado, então ainda está dentro daquele contexto do aniversário da nossa cidade. Com certeza é um grande presente que o governador Tarcísio dá aqui para a gente. Muito feliz. Cumprimentar aqui meu querido amigo, meu irmão Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, grande parceiro, e todos os dias a gente tem falado, eu e Tarcísio, a nossa equipe, a equipe do Tarcísio, para a gente ir avançando nas políticas públicas e entregando coisas boas para a nossa cidade. Obrigado, Tarcísio, por tudo. Meu grande amigo Jader Filho, ministro de Estado das Cidades, tenho a honra de ter o Jader como um amigo, um irmão. Obrigado por tudo, grande parceiro da cidade. Nosso deputado André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa, e para ser mais rápido aqui nas nominatas, eu queria, em nome do André do Prado, cumprimentar todos os deputados aqui, cumprimentar o meu vice-prefeito, Coronel Melo Araújo, cumprimentar aqui o Denis, que é o secretário nacional de Mobilidade, o Marco Antônio Assalvo, secretário de Transportes Metropolitanos, e o Benini, secretário de Parcerias e Investimentos, dois secretários, como os demais estão sempre conversando com a gente aí. Eu estava aqui sentado, o Benini já pedindo uma reunião para a semana que vem, então é sempre, sempre trabalhando em conjunto. Nossos deputados aqui estaduais, Fábio Faria de Sá, o Enio Tato, Milton Leite Filho, delegado Olim, meus queridos vereadores, que me ajudam a aprovar os projetos para ir cuidando da cidade, para poder fazer com que a cidade vá avançando, a cidade do trabalho, do desenvolvimento econômico, a cidade das oportunidades. Vereador Silvinho, vereador Silvão, Marcelo Messias, Zoe Martinez e o Deison. Nosso sempre vereador Milton Leite também, nos honra com a presença aqui, o Milton. Do Grupo CCR, o Miguel Setas, presidente. Em nome do Miguel, cumprimento a todos os integrantes do Grupo CCR e vou deixar os demais aqui que se sintam cumprimentados. Olha, essa estação, a linha 9 Esmeralda, é a estação mais movimentada da CPTM. Transporta 730 mil usuários por dia. E agora, estendendo aqui para Varginha, passa a ter 21 estações, que 50 mil pessoas vão ser beneficiadas. A gente está aqui numa região, Tarcísio, muito complexa do ponto de vista da logística. Por quê? De um lado, a gente tem aqui a represa Guarapiranga, que separa a gente daquela região da Boi-mirim. Aí tem toda a região da Capela do Socorro, Grajaú, Parelheiros, e aí tem a represa Billings. Lá na ponta, nós temos o Rio Pinheiros, e aí a linha da CPTM. Então, se a gente pensar de uma forma macro, a questão da mobilidade dessa região é de fundamental importância a extensão dessa linha, a entrega desse equipamento aqui. A gente tem feito outras ações, como, por exemplo, o transporte hidroviário, que leva as pessoas ali da região mais do fundo do Grajaú, Cantinho do Céu, para poder atravessar a represa Billings e chegar até Santo Amaro em 17 minutos, se pegar o barco maior, e em 9 minutos o barco menor já vai estar na Sabará, para se integrar com Santo Amaro nas estações da CPTM e do metrô. A gente tem feito esse esforço grande de melhora dessa mobilidade dessa população, porque aqui é uma das regiões mais habitadas da nossa cidade. Aqui tem uma população enorme, e porque a gente está inserido muito próximo de uma área de preservação ambiental, a gente tem uma dificuldade de licenciamento para que as empresas se instalem aqui. A gente avançou bastante, temos muitas empresas, mas está aquém a oferta de empregos, tendo em vista principalmente as questões ambientais, para a população que vive aqui. Portanto, a locomoção dessa população para as regiões mais centrais, ela é de fundamental importância. É uma questão de sobrevivência das famílias que vivem aqui nessa região. Então, essa inauguração, essa extensão da linha 9 Esmeralda da CPTM até o Varginha é muito importante. A gente acompanha, como teve tempos atrás, a inauguração da estação da Vila Natal, estação Bruno Covas, Vila Natal, o quanto que é utilizado, o quanto que é importante para a população. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente está aqui hoje dando um grande avanço, não só na questão da mobilidade, mas na questão da qualidade de vida das pessoas. São as pessoas que, como eu disse aqui no início da minha fala, estamos inseridos numa região com uma questão de logística muito complexa. Volto a repetir,
Billings de um lado, Guarapiranga do outro, o Rio Pinheiros lá atrás, área de preservação ambiental aqui nos fundos, cortando a linha da CPTM, a mobilidade. Eu acho que essa região é a região que tem maior dificuldade de mobilidade de toda a cidade de São Paulo, dos 12 milhões de habitantes. Então, é um avanço muito importante, que eu fico feliz, que as pessoas vão poder estar mais tempo com as suas famílias, vão poder chegar mais cedo na sua casa e melhorar muito a sua qualidade de vida e cuidar das pessoas que vivem nessa região que a gente ama tanto. Muito obrigado a todos vocês, estou muito feliz. Viva aqui a nossa estação Varginha da linha 9 da CPTM, e tomara aí que o governador Tarcísio venha nos trazer mais novidades boas, como sempre tem feito em todos os momentos. Estamos aguardando, Tarcísio. Um abraço, gente. Irei. Como o Tarcísio falou, acho que é importante esse encontro com possivelmente futuro presidente da Câmara, para a gente já demonstrar a conexão entre o Estado e a Prefeitura, o governador, o prefeito e a bancada com possivelmente futuro presidente da Câmara, pedindo atenção para ele das pautas aqui do Estado e da cidade de São Paulo. Então é um evento organizado pela bancada, né, que está tendo eu e o Tarcísio como convidados. A gente vai lá para poder fortalecer essa relação, porque sempre depende da Câmara dos Deputados nas ações de interesse do Estado e da Prefeitura. Prefeito, tem um projeto piscinão ali, eu queria saber se o senhor vai retomar aquela questão do piscinão lá de Vila Madalena, que foi embargado. Vamos. Nós fizemos, nesse primeiro mandato, 7,6 bilhões de investimento em drenagem, microdrenagem, canalização de córrego, contenção de encostas, que graças a Deus a gente fez, porque nós não tivemos até agora. Espero que não tenha nenhum acidente de deslizamento de casas, porque a gente realmente investiu bastante nisso, apesar de ainda termos 14 mil casas em área de risco R4, mas as obras da Prefeitura têm dado o resultado, ainda mais se a gente considerar o que está acontecendo com as mudanças climáticas. O volume de chuva muito alto, num espaço de tempo muito curto. Como vocês viram na sexta-feira, pontos com 120 milímetros. Né? Talvez as pessoas não tenham ideia do que é 120 milímetros num único momento, num espaço de 1 hora e meia. É algo bastante grave. Então a gente vai continuar fazendo, já entregamos 5 piscinões, tem vários piscinões em obras, em parceria com o governo do estado, em parceria com o governo federal. Nós temos, inclusive, inscritos lá no PAC alguns novos piscinões para a inscrição. Estamos contando aí com a ajuda do ministro Jader, como sempre obtivemos. Hoje a gente tem em obra 8 piscinões acontecendo hoje. Um que é de fundamental importância, mais crítico para a cidade, é o piscinão do Rio Verde, na região da Zona Leste, que é onde tem sofrido mais a população lá. A gente fez muitas canalizações, mas agora falta o piscinão. Vocês veem que na região de Perusa, a gente um investimento grande lá, de 170 milhões, os piscinões. Já não tivemos situações tão graves, mesmo não tendo concluído ainda o piscinão. Aqui no Capão Redondo, tive com o Tarcísio esses dias, trabalho conjunto da Prefeitura com o Estado, de fazer o piscinão e aproveitar e fazer a infraestrutura, é onde vai passar o metrô no Jardim Ângela ali junto. Então as desapropriações para o piscinão seguiram conjuntamente para a questão de mobilidade e para a estação do metrô e as alças que a gente vai estar aí na extensão da Caldeira Filho e a canalização do córrego do Rio Branco. Enfim, tem muitas ações sendo realizadas. Obviamente ainda tem muita coisa para fazer, mas a gente avançou bastante, e é por isso que a gente pode observar, vocês têm esses dados, de que nas regiões onde a gente tinha muitos alagamentos, hoje ou não tem mais, ou o alagamento volta, a cidade volta muito mais rápido. Locais que demoravam 1 hora e meia, 2 horas para retornar, hoje está demorando 10, 15 minutos, porque está tendo o escoamento. Essa do Beco do Batman é uma que realmente já tinha o projeto parado, como por exemplo do Rio Verde. O piscinão do Rio Verde está parado no Tribunal de Contas do município. Falei com o futuro presidente, o Dicey, demonstrei a importância, pedi para os vereadores que atuam naquela região leste, principalmente a vereadora Sandra Tadeu, que é uma vereadora eleita ali para aquela região, levar para o Tribunal de Contas a importância de que eles devem fazer os seus apontamentos, mas a celeridade é de fundamental importância. Espero colocar isso em licitação. O piscinão da Moca, que a gente iniciou as obras, né, ficou parado muito tempo. Então a gente tem essas questões de licenças. Precisam, lógico, com aquele fato, inclusive, que a gente viu ali do caso do Beco do Batman, porque ali tem muita contribuição, é uma coisa muito difícil de solucionar. Lógico, com 120 milímetros, né, aí
Você vai ter dificuldade de qualquer tipo de obra que você fizer, precisa ter essa transparência. Mas você pode minimizar, e para as chuvas que são mais normais aqui na cidade, com 40 e até 80 milímetros, a gente poder ter uma resposta para aquela região. E a mobilização dessa semana? Nós fizemos um grande trabalho, 2.400 profissionais de plantão, foi o que aconteceu na sexta-feira. Vocês acompanharam, o governo do estado de forma pioneira fez aqueles alertas com relação à chuva, mas também o próprio sistema meteorológico está tendo essas informações muito em cima do momento, mas ajudou muito as pessoas poderem se preparar. Então a gente já tinha preparado 2.400 homens, 350 veículos de plantão para atuar na parte de limpeza, fora o que a gente tem aí de equipe da CT, do sistema que a gente tem hoje ali pronto, de prontidão para emergência, no caso de colocar nos semáforos que ficarem por um acaso sem funcionamento e se for por questão da Enel, colocar gerador, enfim, preparação dos nossos guardas metropolitanos para também ajudar no momento de urgência e emergência na questão da sinalização, ou seja, tem um grande trabalho da Prefeitura de São Paulo para poder atuar nas situações que a gente tem visto aí nas mudanças climáticas de chuva. Além dos piscinões, o que vocês têm? Eu fiz uma reportagem no Estadão sobre o piscinão do Morumbi e conversei com especialistas que dizem que em alguns locais os piscinões são necessários, mas que não dá para contar só com eles, principalmente nesse contexto de mudanças climáticas, porque muitas vezes quando eles ficam prontos, os dados já estão ultrapassados, né? Já que a gente faz com os dados anteriores. Então, além dos piscinões, tem sido feito? Quando a gente faz um piscinão, até uma discussão minha com os engenheiros, porque eles fazem previsão 100 anos. Né? Então, às vezes são piscinões assim, de um tamanho tão grande que eu falo, pô, mas será que precisa de tudo isso? É uma previsão de estudo de 100 anos, feito por engenheiros. Quem fez o nosso plano diretor de drenagem foi a Secretaria de Infraestrutura e Obras, junto com uma equipe técnica da USP. Então, do ponto de vista técnico dos piscinões, isso aí você não tem a dúvida que está sendo muito bem feito, né? A gente colocou a telemetria nos piscinões, que a gente não tinha, então hoje a gente tem todo um sistema de telemetria que a gente monitora o nível dos piscinões, com o nível dos córregos, com o nível do Rio Pinheiros e Tietê, para poder fazer um equilíbrio, uma conexão para saber o nível do rio com relação à questão do nível da água na cidade. Então existe hoje um sistema de informatização bastante poderoso que não tínhamos para poder dar respostas, né? Agora, fora essa questão dos piscinões, que temos 56 e estamos ampliando, a gente tem as ações de aumento da área de drenagem na cidade. Passamos de 300 jardim de chuva, que são aquelas áreas de concreto que você tira e deixa permeável, ampliação das áreas de cobertura vegetal, a gente foi para 54% de área de cobertura vegetal. Quer dizer, a cidade de São Paulo tem dado uma resposta bastante importante com relação a essa questão das mudanças climáticas, com relação ao momento. Vocês imaginem, se eu não tivesse feito todas aquelas obras, o que teria acontecido sexta-feira? Nós teríamos tido uma tragédia na cidade, né, com uma concentração de água muito forte na zona leste, zona norte e na região central. Essa de ontem já espalhou pela cidade inteira, foram 31,4 milímetros, mas espalhado pela cidade inteira. Então a gente ter 120 milímetros de água em alguns pontos, e mesmo assim a cidade poder tido respostas, né, óbvio, já tivemos problema, Beco do Batman, vários locais, mas diante do que aconteceu, da quantidade de chuva, né, a gente teve aí uma situação mais controlada e de menos acidente que poderia ter acontecido se não tivéssemos feito as obras necessárias. Para encerrar, fala Guilherme, e a gente vai encerrar. A partir do seu vídeo, o pessoal da Transvolp lá fora, o senhor consegue encontrar alguma solução para a situação? Quando que vai sair o documento do... Hoje é o prazo final para a Transvolp e para a Upbus apresentarem a sua defesa com relação ao início do processo de caducidade. Mas foram 15 dias, né? Não, hoje é o prazo, eu me recordo da data da publicação, mas hoje, dia 27, é o prazo final para a Transvolp e a Upbus apresentar sua defesa para o início de processo de caducidade. Da defesa deles, um corpo técnico e jurídico vai analisar, que vai dizer o seguinte, vai ter caducidade ou não. Né? Pelo que a gente está vendo, é muito difícil não ter. Né? Não queria me antecipar aqui, mas é o sentimento. Pode ser que os técnicos falem, não, aqui tem uma justificativa razoável para não ter caducidade, que eu acho difícil. Com relação à Transvolp, a Transvolp ela tem uma grande parte dos seus colaboradores, são pessoas, CPFs, que têm os ônibus e fazem uma locação para a Transvolp. Né? O que a gente vai ter que conduzir agora esse processo? Como de 1.200 ônibus você tem praticamente 1.000 dentro desse cenário, né, de que a Secretaria de Transporte possa dialogar, porque o que a gente não pode
de forma nenhuma, é que o sistema de transporte seja paralisado. Então eu já pedi para o secretário Celso, secretário de Transporte, atendê-los hoje às 14h30, com as duas reuniões, umas às 14h30 e outras às 15 horas, com essa orientação de que é preciso, primeiro, manter o sistema funcionando. Para ter o sistema funcionando, nós estamos falando de 1.000 ônibus, não é pouca coisa. Que possa dialogar com eles e que a gente possa, dentro da situação, se houver uma nova empresa, que esses ônibus possam ser absolvidos, ou seja, tentar fazer com que, da melhor forma possível, sem prejudicar os trabalhadores e principalmente, que o meu foco principal, me preocupo com eles, mas o meu foco principal é não faltar transporte para a população aqui na cidade de São Paulo. Uma empresa com 1.200 ônibus, né, faz o transporte de 700 mil passageiros por dia, precisa ter uma atenção porque a população não pode sofrer.